Ok, vamos então dar início ao nosso estudo. E aí a gente vai para o texto. Primeiro a gente vai ler o texto, 1 João 2, 12 a 14. Posso pedir para a Rejane ler o texto? Tem problema, Rejane? Você consegue ver aí, tá bom a imagem? Tranquilo. Tá. Aí são esses versículos aqui. Puder ler? Pastor, tá cortadinho aí tem uns pedacinhos que tá cortadinho o texto. Espera aí. Tirar um pouquinho do Tem que zoom ficar... resolve. Isso. Aí também. Deixa eu ver. Tá, tô vendo lá no Zoom. Tá, aí eu vou então diminuir um pouco aqui e vai dar certo. Espera aí. Vou aumentar um pouco. Isso. Cortou de novo. Agora tá bom, tá bem no limite. Tá cortadinho pra gente um pouquinho. Cortadinho? Vamos ver. Tá. Aparece diferente no computador, né? Mas você pode ler aqui da Bíblia. Mas aqui, ó. É que eu vou precisar que vocês tenham o texto todo. Ver se deu certo agora. Assim, o que acontece? É porque a nossa perspectiva aqui é diferente, porque a gente está vendo do computador. Vai dar certo afastando, jogando a tela um pouco mais para a sua esquerda e diminuindo um pouco mais o zoom. Certo. Veja aí. Pode diminuir. Diminuir. Mais um pouquinho. Joga ele um pouquinho pra esquerda. Aí tá bom. Aí, tá bom. Tá, vou deixar assim então. Tá bom para ler? Isso, Tá bom. tá ótimo. Tá bom. Pode ler? Pode ler. Filhinhos, eu vos escrevo porque o vosso pecado são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bom. Tá, vamos fazer uma oração e a gente dá início ao nosso estudo. Obrigado, Senhor, pelo estudo que podemos fazer essa noite. Pedimos sua bênção para podermos entender e gravar em nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Nós temos aqui grupos de pessoas que ele vai falar. Então a gente já consegue notar isso numa leitura superficial do texto. E esses grupos são, ele vai chamar de filhinhos, certo? Uhum. Ó, vou destacar aqui para a gente não perder. Pais, jovens, aqui. Filhinhos de novo. Certo? Pais. E a gente já destaca. E jovens. Então ele vai, você notou que ele repete essas palavras e o nosso texto vem até aqui, ele não vai falar de novo isso. Depois ele vai partir para um outro assunto. E aqui ele então fala filhinhos, pais, jovens, filhinhos, pais, jovens, certo? Nessa ordem. Então a gente já consegue
vê no texto que existe uma estrutura. Ele vai tratar de 3 grupos. A gente tem que descobrir através da diagramação e do estudo se ele se refere ao mesmo grupo de pessoas, às vezes é um jeito diferente de falar para as mesmas pessoas, aqui ele se refere. Mas isso a gente vê ao longo do estudo. Então vamos começar com filhinhos aqui. Eu vos escrevo, e aí ele vai dizer o porquê. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Joia? Temos aqui, então, um parágrafo dos filhinhos. Vamos para os pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Tá. Aí ele vai para jovens. Jovens, de novo, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, essa é a primeira sequência que ele faz. Aí a gente parte para a segunda sequência já. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Tá. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi de novo porque sois fortes. Eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós. Eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Joia, a estrutura básica do texto é essa. Alguma questão? Tranquilo? Tranquilo. Então ele vai falar para filhinhos, pais e jovens. Eu vou ter que puxar o texto um pouquinho para cá. Sumiu da sua tela o texto? Tá ainda aí? Não, tá legal. Não cortou não, né? É que eu vou ter que... Não. Por causa do zoom aqui tá do ladinho, tá bom. Agora vai melhorar. Tá. Então ele vai ter esses 3 grupos. Você notou algo diferente na questão do primeiro verbo que ele usa? Na primeira parte ele fala filhinhos, pais, jovens, eu vos escrevo. Presente. Depois a segunda parte ele fala filhinhos, pais, jovens, eu vos escrevi. Então os 3 são eu vos escrevi. Então ele tem essa coisa na cabeça. Os 3 primeiros eu vos escrevo, os 3 últimos eu vos escrevi. Aí agora a gente começa a ver o que ele escreve para os filhinhos. E ele fala para os filhinhos que ele escreve para eles porque os pecados deles são perdoados por causa do seu nome. E aí depois ele fala porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai e porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Estamos dando uma visão geral para a gente chegar no específico daqui a pouquinho. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Alguma diferença no pais? De um para o outro? Bom mesmo. Só o verbo, né? É. Só um está no presente no grego seria presente do indicativo ativo e o outro está no auristo, que é o tempo pretérito, né? E aí, filhinhos, eu vos escrevo, cadê não? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então você nota que há uma semelhança no que ele fala na primeira frase, na segunda, inclusive quando fala dos pais, é exatamente a mesma frase. E
no caso dos filhinhos, ele vai falar sobre a mesma coisa, e dos jovens, ele simplesmente vai acrescentar a questão deles serem fortes e a palavra de Deus permanecer neles, eles terem vencido o maligno. Eu vou fazer uma sugestão de interpretação que eu acredito ser coerente com o texto, depois que a gente faz essa leitura. O som... Estou falando bem, bebê? Diferente, eu vou tentar dar uma interpretação que eu acredito ser coerente. Na minha juventude, esse texto era bastante usado para falar em reunião de jovens. Não sei se vocês passaram por isso, mas esse versículo, principalmente aqui, o sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, era bastante usado em reuniões, em acampamentos de jovens e tal, porque ele está falando jovens, certo? Então, era entendido uma interpretação cronológica, no sentido da idade da pessoa. Tinha a ver com a idade física da pessoa. Algum tempo depois, eu fui confrontado com uma outra interpretação que eu achei mais coerente com o texto todo. E essa interpretação é que filhinhos, pais e jovens, ela descreve a nossa maturidade na vida cristã, certo? São etapas da nossa maturidade no caminhar cristão. Então, eu acho que é mais coerente, faz mais sentido. Porque se eu interpretar jovens como jovens de 15 a 25 anos, 15 a 30 anos, então filhinhos vai ser o quê? Crianças de 3 a 15 anos, né? E pais, depois, uma idade maior. E talvez pessoas idosas que não tenham filhos ainda não podem ser chamadas de pais, né? Então fica muita gente de fora. Agora, se você interpretar que filhinhos são pessoas recém-convertidas, pais, pessoas maduras na fé, e jovens, pessoas entre os dois extremos, né? Pessoas que estão lutando, estão crescendo na vida cristã, rumo à maturidade, vai fazer muito sentido a interpretação do texto. A gente vai, a partir disso, ver o que é interessante aqui. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Então ele começa dizendo uma coisa que é bem patente para aquele que é um novo convertido. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, uma das coisas que é mais forte para o novo convertido é o fato de Deus ter perdoado os seus pecados, né? Talvez aquilo que ele mais se alegra. Até agora há pouco ele era um homem batendo no peito, dizendo: ó Senhor, ser propício a mim, pecador. Então ele sai de lá justificado e ele tem alegria, porque o que mais marca ele na pessoa de Deus e na história da vida dele é que os pecados que ele cometeu foram perdoados. É isso que marca a cabeça dele. Ele está contente por isso. Então os filhinhos, ele escreve para ele, porque os pecados são perdoados por causa do nome. E olha, quando ele fala, eu vos escrevi, e eu já procurei a razão pela qual ele diz lá em cima, eu vos escrevo, depois eu vos escrevi, e pode ser algum atributo retórico. Talvez ele acabou de escrever sobre aquilo, mas é o modo que ele escreve a coisa. Não consegui achar uma interpretação que desse uma explicação bem coerente sobre isso. Por que ele usa escrevo e escrevi, mas o fato é que ele usa de uma maneira ordenada e provavelmente tinha uma lógica na cabeça dele. Mas ele vai falar dos filhinhos ainda. Eu vos escrevi,
porque conheceis o Pai. Isso também é interessante falar sobre os novos convertidos, porque eles não só têm os seus pecados perdoados, mas eles agora têm um novo relacionamento com Deus. Antes eles eram inimigos de Deus, agora Deus os tomou como filhos. Então eles são filhos de Deus. Os seus pecados foram perdoados. E essa é a essência do novo convertido, se você for ver. O novo convertido, a vida dele vai se pautar nessas duas questões. Meus pecados foram perdoados e de agora em diante Deus é meu Pai. Então ele vai orar a oração do Pai Nosso, falando Pai com um outro P, digamos assim, um P maiúsculo. Meu Pai. Essa é a ideia. Então, eu estou falando isso porque a gente vai entrar daqui a pouco em contraste com outra questão do conheceis. Então, se eu for pensar no que deve estar na cabeça de uma pessoa que recentemente se converteu, que o que deve estar vibrando na cabeça dela é que os pecados dela foram perdoados, e foram perdoados por causa do seu nome, e elas devem estar curtindo, por assim dizer, esse novo relacionamento com Deus, Deus como Pai e eles como filhos amados de Deus. Então esse é o novo convertido, a essência dele. Depois ele fala dos pais. E é interessante que, se fosse você, você faria como essa sequência, né? Você diria filhinhos, jovens, pais, né? Você colocaria... Não pularia, né? Mas eu tenho a impressão que João, ele está mencionando todo mundo, mas ele vai gastar um pouco mais de tempo falando dos jovens, daqueles que estão no meio da caminhada da vida cristã. Por isso ele deixa eles por último. Assim como quando você pega aquele prato de comida bem gostoso, você olha aquele pedaço de carne e às vezes deixa por último, né? Para terminar com o que está ali. E isso você faz antes de ter filhos, né? Porque depois que você tem filhos, o filho pega o bife antes. Então, você tem que comer logo, senão você acaba não comendo bife. A gente está experimentando isso agora, né? Mas a gente faz muito isso com bolo. Aí você pega aquele bolo, vem um morango em cima. Então, você deixa para o final o morango, antes de ter filhos, né? Depois não tem mais como. Então eu acredito que João deixou os jovens por último, mais ou menos assim, né? Como algo que ele queria chegar mais no ponto. Mas ele chega em paz. O que marca a questão de filhos são essas verdades essenciais da vida cristã. E o que marca a questão dos pais é que porque conheceis aquele que existe desde o princípio, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Isso aqui é muito, muito relevante. A pessoa madura na fé, o que caracteriza a vida dela é o relacionamento dela com o Deus Criador que controla todas as coisas. O Deus que existe desde o princípio. Não é simplesmente o Deus que é meu Pai. Mas ao crescer na vida cristã, você vai compreendendo o Deus que controla até as folhas das árvores que caem, né? E que não existe nada que fuja do seu conhecimento, do seu decreto. Esse é o Deus que existe desde o princípio. Aqui eu posso colocar um exemplo bem claro na Bíblia, que é o exemplo de Abraão. Com quantos anos Deus fala para Abraão em matar o filho dele? Talvez uns 120, né? Já tinha mais de 100. Isso, Isaac nasceu quando ele tinha 100. Isaac já era um jovenzinho, talvez uns 115, 120 anos. 110, eu não sei. Mas Deus pede isso dele
quando ele já andou muito tempo com Deus. Lá quando ele estava com seus 70 anos, Deus chamou ele lá em Harã, e para ele sair da terra dele, da parentela, e ele saiu, né? E ele começou a andar com Deus. Inclusive, esse é o foco de Deus em Gênesis 17:1, não é? Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, essa é a questão. Abraão andou com Deus. E quando Deus pede isso para ele, ele olha não com os olhos de uma criança cética, com aquele olhar de será que isso vai dar certo? Será que isso não vai ter problema? Ele olha a Deus com os olhos daquele que conhece a Deus, o Deus que existe desde o princípio, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que sustenta os pardais. Esse é o Deus que ele conhece. Então, você poderia dizer que se para o novo convertido a ideia dos pecados dele serem perdoados, dele agora poder chamar Deus de Pai, é uma questão preciosa, para aqueles que são mais maduros, a ideia deles terem um relacionamento com o Deus dos céus e da terra é algo precioso para eles, porque eles já foram conhecendo a Deus, né? E esse deve ser o prolongamento, a continuidade da nossa vida cristã. Paulo diz, para o conhecer. Então, o termo conhecer aqui, que é o termo gnóstico, ele é usado na ideia de um conhecimento íntimo. E, por exemplo, faltam 10 minutos já. Vou dar um exemplo. Cristo fala que as ovelhas dele ele conhece. Eu conheço as minhas ovelhas. Mas, ora, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, se Deus é onisciente e conhece todas as coisas, não é óbvio que ele conhece as ovelhas dele? Né? É óbvio. Mas a ideia do eu conheço as minhas ovelhas é esse relacionamento como um marido que diz eu conheço minha esposa, é algo de íntimo, não é como eu conheço as pessoas do bairro, é outro tipo de conhecimento, né? E aí ele termina com filhinhos, ele fala assim termina com jovens, e a ênfase do jovem se você for ver essa ênfase, é uma ênfase de guerra, tem a ver com vitória, tem a ver com vencer batalhas. E se para o jovem, o filhinho, a grande questão é ele ter os pecados perdoados, a vida cristã continua. E o jovem, a ênfase é eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E depois ele vai dizer, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui na teologia joanina, isso é muito forte. A ideia de Cristo falando que vocês não são das minhas ovelhas, vocês são escravos. João fala, né? Isso a gente lê lá em João 6, João 8, ele vai dizer, vocês são escravos do diabo, filhos do diabo, aquele que permanece em mim dá muito fruto e tal. E ele contrasta aqueles que saem, aqueles que abandonam a fé, com aqueles que permanecem na fé. E o jovem, a ideia aqui é que a palavra de Deus permanece neles, ou seja, aquilo que começou a boa obra, aquilo que começou no coração deles continua. Eles são aquele solo no qual foi plantada a semente, né? E que frutificou. Então, eles são fortes, a palavra de Deus permanece neles e eles têm vencido o maligno.
Então, essa é uma questão da vida cristã intermediária, que é marcada, eu acredito, que por essa batalha. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não é. Então o diabo chega para mim e fala, mas por que você não faz diferente? E vem então as tentações do dia a dia e as questões que a gente tem que enfrentar. E então, o que caracteriza a vida de um jovem, de uma pessoa que já passou daquela primeira fase da vida cristã, é essa luta. Tiago vai descrever essa luta como uma luta contra o diabo, mas contra o mundo e contra a carne também. Né? Os três inimigos do crente, famosos três inimigos do crente, né? O mundo, a carne e o diabo. Mas esse, então, é o texto em que ele descreve esses três estágios da vida cristã. E você pode olhar para esse texto e imaginar, será que eu sou um filhinho, um jovem ou um pai? Né? E talvez a maior parte das pessoas da igreja elas se encontrem na ênfase que João dá, que é jovens. E a ideia de que nenhuma tentação que vem, ela é sobre-humana, né? Por isso a gente pode vencer. Tem alguma questão aqui, Leilson, que você queria destacar? Não sei quanto tempo falta, mas... É só na verdade, a gente acaba pegando o texto e sendo remetido ao outro, né? Josué se encontrava exatamente nessa situação quando ele ouve de Deus ser forte e corajoso, né? E João aqui meio que reflete isso, né? Quando se referindo aos jovens, diz: eu vos escrevi porque sois fortes. É bem interessante. Josué também estava nessa fase. Ele tinha acabado de receber o bastão de fé de Moisés e estava começando a caminhada dele ali com Deus. Sozinho, já sem o apoio de Moisés, né? Isso. Perfeito. Acho que é para Gideão que Deus fala também isso, né? Sim. Vai nessa tua força. Uhum. Mas essa ideia da força que Deus nos dá, e isso é característico talvez da questão física também, né? O que nós somos fisicamente é refletido espiritualmente. Sim. E existe uma fase na vida em que você tem mais força e que você tem que vencer as batalhas da vida, né? Mas eu acredito que essa é a questão do texto. A ideia é que existem etapas na vida cristã e a vida cristã ela também tem começo, meio e fim, né? Uhum. Eu acho que essa é uma ideia, e aí a pessoa que olha para o texto ela vai se enquadrar em desses pontos. Como igreja, talvez nós deveríamos ter e ficar satisfeitos com aquelas pessoas com os novos convertidos, e eles terem essa consciência de que os pecados deles são perdoados no nome de Cristo e que agora eles são filhos de Deus. Então eles já sabem o essencial. Isso é o principal da vida cristã. A gente também, como igreja, deve orientar esses jovens, os que estão caminhando, a serem fortes e a vencerem essa batalha contra o maligno. Isso aqui é muito forte, o que ele fala, porque às vezes a gente tende a achar que Deus vai mexer minha mão, né? Deus vai, de repente, vai dar um raio no céu azul e vai me revestir de algum poder para que eu vença aquilo. E então não há esforço pessoal para conseguir vencer o mal. E na verdade é em Deus que nós vencemos o mal, mas usando aquela questão do compatibilismo, é Deus quem realiza em nós tanto querer como realizar, mas também
nós que temos que manter isso aqui, né? Sermos fortes, a palavra de Deus permanecer em vós, e aí nós vencermos o maligno. Então essa é a ênfase que é dada do nosso lado. Tem alguma questão, Regiane? Queria colocar? Não. Tá bom. O texto é muito bom e eu foquei nesses versículos porque agora ele começa um outro assunto também que vai longe no sentido filosófico. São poucos versículos, mas ele tem bastante carne para a gente estudar e a gente pode estruturar na próxima semana. Vamos terminar então. Vou pedir para o Leilson terminar com a palavra de oração no nosso estudo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra é viva, eficaz, ela nos fortalece. Se nós permanecermos nela, nós venceremos as tentações, venceremos o maligno, nós vamos continuar a crescer em graça, em conhecimento de Ti. E nós Te louvamos por isso, Pai, porque nós temos livre acesso a ela e o Teu Santo Espírito ilumina o nosso entendimento para que nós possamos, de fato, aprender as Tuas verdades santas e aplicá-las em nossa vida. Pai amado, Te agradecemos por esse momento de estudo, Te louvamos pela Tua boa mão durante a nossa semana, Te pedimos que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome do Senhor Jesus choramos. Amém. Amém. Bom descanso para vocês e um abraço. Um abração. Bom descanso também. Boa noite. Boa noite, Tabeia. Boa noite, meninas, se ainda estiverem por aí. Ai, meu Deus. Tá bom.